Quem possui algum tipo de benefício previdenciário encaminhado já se deu conta do quão incapaz de julgar os benefícios o INSS é. Na verdade, a gente tem notado que a autarquia previdenciária, o INSS, que faz análise dos benefícios previdenciários, então, tem uma incapacidade ou, enfim, uma ineficiência de análise de requerimentos administrativos enorme. Isso se agrava a cada ano que passa ou a cada mês que passa. A gente pode, quem é advogado, quem trabalha na área já percebeu isso. Então, o que fazer com relação a isso? A gente sabe que o governo tem adotado algumas medidas, está buscando adotar algumas medidas para sanar essa dificuldade. Se fala em mais de 1 milhão de benefícios aguardando análise, né? Bem mais de 1 milhão, na verdade, e isso pode realmente se agravar ainda mais se não for tomada uma medida com certa urgência. O governo, como eu disse, vem buscando alguns meios de sanar esse problema. A gente sabe que existe a questão da contratação de militares, enfim, agora a gente está ouvindo falar sobre privatização da Dataprev. Então, algumas medidas a gente já vem acompanhando e a gente sabe que estão sendo tomadas. Se elas serão efetivas, já não sei dizer. Existe uma discussão muito grande, por exemplo, com relação à contratação de militares para esse objetivo, porque se discute a questão da capacidade de análise desses benefícios, o conhecimento técnico em si, né, para análise de benefício previdenciário. Existe também a questão de não estar sendo feito um concurso público, que seria o meio mais adequado para se preencher essas vagas que estão ociosas no INSS, né? Essas vagas que estariam em aberto, né? E uma das justificativas da própria autarquia previdenciária é a falta de pessoal para análise de benefício. Então, está sendo buscado. A gente sabe que algumas coisas estão sendo feitas. Como eu disse, se vai sanar os problemas, outra história. Se é legal ou é ilegal, se é o método mais adequado, também é assunto para outro momento. Mas, enfim, o que a gente pode fazer com relação a isso e o que se pode esperar com relação a isso? A gente vê uma movimentação grande de processos de mandado de segurança. O mandado de segurança, ele busca, na verdade, que o juiz dê uma ordem para que o INSS obrigue o INSS a fazer análise do pedido administrativo que está pendente de análise. Tá? Isso a gente está falando de processos administrativos, processos que estão encaminhados e direto no INSS, estão pendentes de análise do INSS. Vai se buscar então por esse caminho uma ação judicial, um mandado de segurança, uma ordem judicial para que o INSS seja obrigado a fazer essa análise. A efetividade desses processos tem sido questionada, tá? Porque a própria justiça consegue entender que, na verdade, o INSS, por mais que seja obrigado, por mais que existam essas ordens, continua sem pessoal, continua deficitário nesse ponto de capacidade de análise. Então, essa ordem seria uma questão mais de urgência, né? Se buscaria sanar situações de urgência maior, tá? Outra questão, com relação à questão, e na verdade é importante destacar isso, o INSS, quando ele vai receber o pedido administrativo, em princípio, ele vai, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas não é mais regionalizado, né? Quando você encaminha o benefício previdenciário, você encaminha no INSS, independente da cidade onde você mora ou que você destine a determinada central, gerência de INSS ou agência da Previdência, quando você faz o envio da documentação, ela não é mais analisada nesse local específico como era antigamente, tá? Hoje você encaminha o benefício e o benefício vai para o que se chama de
fila nacional de análise. O que quer dizer? Que esse benefício vai para uma fila nacional, ao nível nacional, para ser analisado seguindo uma certa ordem cronológica, em princípio, de avaliação. Então, nesse sentido, o seu benefício, o seu encaminhamento, o seu requerimento de benefício, ele pode ser avaliado em qualquer INSS do país, tá? Então, isso também tem, de certa forma, modificado a questão da análise. Quem é advogado, quem encaminha benefício previdenciário há algum tempo, sabe que a gente tinha uma certa segurança ao encaminhar determinado tipo de benefício em determinada agência do INSS, porque quem encaminha com frequência conhece a forma de análise daqueles julgadores, né, daquela respectiva agência. Né? A partir do momento que esse pedido de benefício vai para qualquer outra agência do INSS, a gente perde essa segurança. Porque por mais que a lei seja única, a lei seja nacional, e essa análise deveria ser também com critérios únicos para concessão ou indeferimento do benefício, a gente descobriu com isso tudo de que, na verdade, a avaliação subjetiva de algumas situações, ela muda drasticamente de um lugar para outro, tá? Então, a gente tem situações de benefícios, por exemplo, com avaliação de período rural, onde a gente tinha convicção de concessão de benefício, porque a documentação preenchia todos os requisitos, existia uma documentação farta para comprovar a atividade rurícola, e quando a gente vê, a gente tem uma decisão negando o benefício, simplesmente porque desconsiderou alguma documentação que você vinha, que o advogado vinha usando em outros diversos casos, né? O tipo de documentação que se utiliza em diversos casos e é considerada como válida. Então, esse também é um ponto importante. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a informação da pessoa que for fazer o encaminhamento da aposentadoria, quanto mais bem informada dessas questões, e principalmente conhecedor da documentação necessária para encaminhamento de aposentadoria, maior a chance de concessão do benefício. Tá? Não que não se possa deparar com indeferimento, mas a maior é a chance de se conseguir essa concessão de forma administrativa. Então, uma sugestão que eu tenho é que se avalie com bastante calma. Também é material para outro momento, né? Porque a gente pode discutir aqui poderia discutir aqui com mais calma o que seria essa documentação necessária, né? Trabalho há 10 anos com encaminhamento de aposentadoria, e durante esses 10 anos eu consegui captar, de certa forma, qual os requisitos realmente, além dos legais, aqueles requisitos subjetivos, a forma de encaminhamento, porque tudo isso tem importância, sim, na hora de encaminhar o pedido de aposentadoria. E claro que a gente descobre também na prática diversos caminhos que se pode tomar para facilitar e para melhorar a questão da análise, né? Importante dizer também, para quem é acadêmico de direito ou enfim advogado e está começando a advogar na área previdenciária, é que pouco se aprende disso na faculdade, e também pouquíssimos são os cursos de pós-graduação que ensinam essas questões práticas, tá? Porque na verdade é mais um aprofundamento legal, importante, é claro, né? Mas essas questões de encaminhamento prático, da forma de apresentar a documentação, qual documentação tem mais valor do que a outra, enfim, essas questões, na verdade, a gente descobre o valor delas na prática, fazendo o processo em si, né? Uma outra questão que também está em grande discussão, pessoas que têm, por exemplo, benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, auxílio acidentário em geral, ou pensão por morte encaminhado, a gente sabe que esses benefícios, na verdade, buscam suprir a ausência de renda, né? Diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo,
parte do pressuposto de que a pessoa tem condições de continuar trabalhando. Então, nessas situações da aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, a pessoa, por mais que o benefício demore para ser analisado, ela, em tese, teria uma renda para sobreviver. Na situação de incapacidade ou de pensão por morte, por exemplo, essa renda que supriria as necessidades das pessoas, ela não existe mais. Porque quando você está incapaz de trabalhar, você está incapaz de oferir renda. Quando você encaminha um benefício de pensão por morte, aquela pessoa que era provedora do grupo familiar ou daquela necessidade daquela pessoa específica, aquele beneficiário específico, também não está mais aí para suprir essas necessidades da pessoa, né, do beneficiário da pensão por morte. Então, nesse tipo de situação, a demora da análise se torna mais grave, porque restringe a capacidade de alimentação daquela pessoa a que o benefício se destina. Então, nesses casos, é mais, digamos assim, melhor a análise de um pedido de mandado de segurança, por exemplo, porque o juiz vai avaliar a questão do perigo, da necessidade da decisão administrativa acontecer de forma rápida, melhor. Ele vai entender que ela é mais importante, né? E outra situação, que a gente chama de dano moral previdenciário. Em algumas situações, comprovando-se essa necessidade, comprovando-se que essa incapacidade ou a ausência desse recurso, a ausência desse benefício pretendido está causando prejuízo à subsistência da pessoa, é possível se requerer uma indenização por danos morais por conta disso, porque essa pessoa muitas vezes tem que buscar formas distintas e daqui a pouco até complicadas de se conseguir algum tipo de alimento, né? Tudo tem que passar por análise, né? A gente precisa cautelosamente verificar o que aconteceu, né? Mas é possível se fazer esse requerimento, principalmente nessas situações. Eu digo essas situações porque, por lógica, né, a pessoa fica incapacitada de ter renda, né? Mas em outros benefícios também pode se verificar essa possibilidade se fazendo a sua comprovação. Então, o que se pode esperar? Em tese, o que se espera, pelo menos o que se promete com essas mudanças na Previdência, é que haverá uma agilidade na análise desses benefícios. Se essa análise vai ser correta ou não, a gente vai ter que aguardar para ver, né? Lembrando que o indeferimento administrativo do benefício previdenciário não significa a perda do direito, né? Porque você pode encaminhar judicialmente esse requerimento de aposentadoria, enfim, de pensão, qualquer que seja, né? Para ter essa análise feita por um juiz. Mas enquanto você não tem essa análise administrativa, essa decisão do INSS, você não tem condições de ingressar com a ação, porque lhe falta essa decisão, lhe falta a negativa previdenciária para isso. Então, o que se espera? Que essas análises aconteçam, né, venham a acontecer, e depois, enfim, se elas não forem da forma adequada, se elas forem feitas de forma equivocada, se encaminha judicialmente o requerimento, certo? Espero ter ajudado com essas informações e estou à disposição para qualquer pergunta. Um grande abraço.